Bom dia, indígenas! Mais uma vez voltamos com Que Pretender, o anime dos estelionatários que mete golpe em todo mundo. E após os acontecimentos do vídeo anterior, o Edamura volta a ser honesto e até tava trabalhando em um restaurante de sushi na França. Mas como o pessoal ficava enchendo a paciência dele, ele acabou se demitindo. Inclusive foi o Lohan que arrumou esse emprego pra ele. Aí vamos pra pensão onde o Edamura tava morando, digamos assim, né? E o pessoal acaba convencendo ele, né, a voltar pra aquele trabalho infernal dele. E no outro dia ele vai lá pedir desculpas, né? Porém, ele acaba presenciando o patrão dele sendo humilhado por um cliente aleatório. E isso deixou ele tão abalado que ele quis até fechar o restaurante. E pra acabar de lascar, o pessoal da pensão que o Edamura tava cheio de dívida, moleque. E falam que vão ter que fechar a pensão também. E isso, claro, que deixa o Edamura um pouco triste. Porém, ele acaba ouvindo o cara que humilhou o chefe dele falar sobre querer comprar um quadro de 20 mil euros pra dar de presente pra mulher. E o Edamura teve a brilhante ideia de pegar um quadro inútil, né, que tava lá na pensão e vender pro cara por 20 mil conto, mano. E ele chama todo mundo pra ajudar ele, menos o loirinho safado. Aí então o plano começa. Eles invadem uma galeria e colocam um quadro lá no meio, né, por 25 mil conto. E quando o cara chega, a Cynthia fica meio bugada e sai da galeria. E fala que não dava pra enganar aquele cara, porque ele é nada mais, nada menos do que o maior avaliador de arte do mundo, mano. Informações tiradas direto do cu. Porque olha só, o cara acaba levando a porra do quadro mesmo assim, moleque. Aí o Edamura dá 5 mil pra galera dele ali e 20 mil ele dá lá pro pessoal da pensão. Porém, meus senhores, acabamos descobrindo que aquele quadro era muito famoso e era chamado de Neve de Londres. E valia 20 milhões de euros. E agora ele tá nas mãos do James Coleman, o 007 do mundo da arte. E claro que o Edamura se sente muito culpado, e a Cynthia decide que eles deveriam recuperar o quadro. Inclusive a Cynthia só quer fazer isso porque ela teve um problema no passado com esse cara. Porém, não vamos falar sobre isso agora, porque os dias se passam e as investigações começam. A Abby troca uma ideia com o James e vemos que ele é um leiloeiro, e tem uma namoradinha, né, que ele faz de trouxa, fazendo ela comprar as pinturas que ele gosta. Inclusive, ele vai colocar o quadro Neve de Londres num leilão, só pra fazer ela comprar pra ele de novo. Mas se ele quer a porra do quadro, por que ele vai leiloar essa porra? Provavelmente deve ser pra dar mais valor pro quadro, moleque. É o cara inteligente. Aí vemos um pouco do passado da Cynthia e ela acaba namorando um pintor que fazia vários quadros, inclusive réplicas de quadros famosos, só pela zoeira, tá ligado? Mas agora, voltando, o bendito leilão do Neve de Londres começa. E a mulher do James tava lá. Porém, quem tava lá também era o Lohan, mano. E ele acaba dando um lance de 30 milhões e levando o quadro. E claro que o James fica puto e acaba contratando a Abby pra investigar o Lohan. Mas o esquema ainda não acabou, porque o próximo plano é vender uma réplica do quadro pro James por mais de 30 milhões, só pra ficar com o dinheiro e o quadro ao mesmo tempo. E pra isso ser possível, decidem chamar o ex-namorado da Cynthia, o Thomas, pra fazer uma falsificação do quadro. Mas antes, vamos pro passado da Cynthia novamente e vemos que o James acaba encontrando o Thomas e falando que ele tem um bom talento pra ser falsificador, e acaba dando um trampo de falsificador pra ele, fazendo ele ganhar uma boa grana e deixando o James muito famoso por descobrir obras de artes antigas, que na verdade são só réplicas criadas pelo Thomas. E claro que isso deixa a Cynthia meio triste, né, mano? E após várias discussões, a Cynthia se separa do Thomas. Aí voltamos pro presente, né, onde o Edamura vai lá atrás do Thomas e ele tá meio encrencado com alguns agiotas. Mas o Edamura consegue arrastar ele pra conversar com a Cynthia. Já o Lohan se encontra com o James e fala que vai leiloar o quadro em um leilão da máfia. E claro que o James pede pra participar, agora, indo pro Thomas, né, ele fala que o James acabou enganando ele, né, e deixando ele nessa situação aí, né, devendo 2 milhões pro agiota. O importante é que ele começa a pintar o quadro, tá ligado? E ele tava tão empenhado que ficou pintando por vários dias seguidos, mano. O coitado ficou todo fudido lá. Ela parecendo um mendigo, mas pelo menos os quadros ficaram idênticos, mulher. E o dia do leilão falso do Lohan chega. E o bagulho começa com alguns quadros aleatórios com preços estratosféricos. E a mulher do James, né, acaba dando uma saidinha durante o intervalo, depois de ter visto a quantidade de dinheiro que o pessoal tá disposto a pagar pelos quadros ali. Mas o bagulho é que a Abby conversa com ela, mulher, e ela simplesmente não volta mais, mulher. E bem na hora que o Neve de Londres começou a ser leiloado, e o James dá os lances por ela, mas a Cynthia também tava jogando e fez
fez o valor subir pra 100 milhões de dinheiros, moleque. E pior que o James acaba comprando a porra do quadro. Porém, a mulher do James não aparece. Ele teve que pagar do próprio bolso a porra do bagulho. E quando ele foi na casa dela, né, pra fazer ela comprar o quadro dele, ela simplesmente não aparece. Porque a Abby mostrou pra ela todas as merdas que o arrombado falou dela. A coitada já tava vendendo a casa todinha, moleque, só pra poder comprar a porra do quadro pro James. E finalmente o quadro volta pra pensão, pra todos ficarem felizes. Só que aí, moleque, esse quadro aí não é o verdadeiro, mano. Porque o Edamura viu o Thomas, né, se fudendo pra caralho pra fazer o quadro. E ele acha que esse quadro do Thomas tem mais significado do que o original. Em geral concorda com ele e acaba aceitando o quadro do Thomas, mesmo ele sendo uma falsificação. E pior que é assim que acaba o terceiro caso da nossa gangue de estelionatário. Esse vídeo aqui foi bem mais rápido porque o arrombado do roteirista, moleque, aquele safado maconheiro sem vergonha, pulou um monte de parte, moleque, porque ele tava com preguiça de escrever, né? Aquele roteirista desgraçado, mano. Mas só sei que eu vou passar o pincel em alguma coisa por aqui e nos vemos no próximo vídeo, que vai sair daqui a 2 anos, moleque. É isso aí, falou pra você, queridone. Um beijinho na sua xereca toda peluda. Sabe, eu andei pensando. Será que não foi você que armou tudo isso desde o começo? Foi você que descobriu que o quadro Neve de Londres estava lá em Nice. E você armou para que o Edamame acabasse conhecendo James Coleman. Teoria interessante. A questão é que todo mundo acaba odiando você por fazer essas coisas. Eu sei disso. Os homens sempre acabam se dando mal. Não é, Dorothy?